Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Altonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é Deus e a prática criminosa do aborto. As questões que envolvem a interrupção da vida humana, como a eutanásia ativa, a pena de morte e o aborto criminoso, devem ser analisadas do ponto de vista divino, por terem a sua melhor compreensão pelo fato de Deus se fazer presente em todo o curso da história, ter criado homem e mulher à sua imagem e semelhança e deixado suas escrituras sagradas como regra de conduta moral, ética e espiritual da pessoa humana, com suas recompensas e consequências, dependendo do teor de seus atos. O sexto mandamento do Decálogo, que diz não matarás, conforme descreve o livro do Êxodo, no capítulo 20, é uma prescrição perpétua e imutável, e não se dilui perante qualquer loucura cometida por governos seculares contrários aos propósitos de Deus. É bom que os governos sejam laicos, mas por isso não precisam ser ingênuos ao ponto de menosprezarem as escrituras sagradas, tornando-se inimigos de Deus, coniventes das desventuras sociais e ainda a favor das obras do diabo no mundo, legislando a favor daquilo que Deus proíbe. Isto é muito grave, porque não há a autoridade constituída que não seja por vontade de Deus, conforme descreve Paulo na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 13. E ainda Paulo registra na sua segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nenhuma pessoa está isenta de prestar contas com Deus, nem livre para praticar pecados sem sofrer suas consequências imediatas ou as penas eternas se não se arrepender em tempo. Aliás, toda espécie de crimes se dá pela perversão e rebeldia do homem e mulher, aliados ao destemor e desconhecimento de Deus e o desrespeito a si mesmos, ao próximo, às escrituras sagradas, e por se sucumbirem a uma certa influência maligna. Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, descreve João no seu Evangelho, no capítulo 10. Portanto, as pessoas se ferem com gravíssimas consequências e se tornam agentes e cúmplices da perdição social, quando resolvem contrariar a vontade de Deus e por si mesmas cometerem crimes horríveis, como a prática do aborto provocado. Perante Deus, a prática do aborto desnecessário nunca deixará de ser cruel, indecente, desumana, imoral e criminosa. Porém, seu volume chegou a cifras exorbitantes, alcançando nas últimas décadas mais de 100 mil abortos por ano no Brasil, segundo a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Tamanhos crimes e agravos sociais alcançam todas as classes, mas principalmente as mais atingidas pela ignorância e pobreza. Contudo, o fator que mais agravou a conduta desumana no mundo ocidental é por conta do ateísmo moderno vindo dos séculos XIX e XX, representado pelo materialismo ateísta de Feuerbach, o evolucionismo ateísta de Darwin, o positivismo ateísta de Comte, o socialismo ateísta de Marx, o filosofismo ateísta de Nietzsche, o psicologismo pansexualista ateísta de Freud e o niilismo ateísta de Sartre, pois influenciaram boa parte da sociedade na prática de toda sorte de libertinagens, pecados e crimes, levados pela descrença em Deus
e na religião e do sentido da vida, por todos os distraídos que preferiram trocar os propósitos divinos pelas ideias desses ateístas perdidos. O aborto provocado se constitui em duplo homicídio qualificado, pois é primeiro das grávidas que o permitem e depois dos cruéis que fazem o procedimento de tão indigente crime. Por fim, a solução para tão grave injustiça está na pregação do Evangelho e ação do Espírito Santo, que recupera o caráter, a educação, o temor de Deus, a decência, a dignidade pessoal, integrando os arrependidos à Igreja de Cristo na prática diária de suas doutrinas, para o bem da sociedade como um todo, mas, sobretudo, para a glória de Deus na terra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a divulgar o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Faça os seus comentários. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.